Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conto. Antes da história, quero pedir duas coisas. A primeira, que você se inscreva no canal. É de graça. A segunda é que eu tenho um Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se puder me ajudar, eu agradeço. Então, boa história. A Maldita Coisa, de Ambrose Bierce, publicado originalmente na Town Topics, em 7 de dezembro de 1893. Parte 1. Nem sempre se come o que está à mesa. À luz de uma vela de sebo colocada na extremidade de uma mesa rústica, um homem lia as anotações de um livro. Era um livro de contabilidade antigo e bastante gasto, e a escrita não era, aparentemente, muito legível, pois o homem, às vezes, segurava a página perto da chama da vela, para conseguir um pouco mais de claridade. A sombra do livro se projetava por metade da sala, lançando vários rostos e figuras na escuridão. Além do leitor, outros 8 homens estavam presentes. 7 deles estavam sentados, recostados contra as ásperas paredes de madeira, silenciosos, imóveis. A sala era pequena e eles não estavam muito longe da mesa. Ao estender o braço, qualquer um deles poderia ter tocado o 8º homem, que estava deitado sobre a mesa, de bruços, parcialmente coberto por um lençol, com os braços ao lado do corpo. Ele estava morto. O homem com o livro não lia em voz alta, e nenhum dos outros falava. Parecia que estavam todos esperando que algo acontecesse. Só o morto, claro, não tinha qualquer expectativa. Da escuridão, lá fora, flutuavam, passando pela abertura que servia de janela, todos os estranhos ruídos da noite no deserto, a nota longa e inominável de um coiote distante, o arrepio silencioso e pulsante de insetos incansáveis nas árvores, os estranhos gritos das aves noturnas, tão diferentes dos das aves diurnas, o zumbido de grandes besouros desajeitados e todo aquele coro misterioso de pequenos sons que parecem sempre ouvidos pela metade ao cessarem repentinamente, como se estivessem conscientes de uma indiscrição. Mas nada disso era notado por aquela companhia. Seus membros não se interessavam por questões sem importância prática. Isso ficava evidente em cada linha de seus rostos embrutecidos, evidente mesmo na penumbra daquela única vela. Eles eram claramente homens daquela vizinhança, agricultores e lenhadores. Já o homem que lia era um pouco diferente. Era um homem do mundo, mundano, embora houvesse algo em suas roupas que atestasse uma certa comunhão com os que ali velavam no mesmo ambiente. Seu casaco dificilmente teria sido aprovado em São Francisco. Seus calçados não eram de origem urbana, e o chapéu que estava a seu lado no chão, era o único local livre, era tal que se alguém o considerasse um artigo de mero adorno pessoal, não teria sentido seu significado. No semblante, o homem era bastante atraente, com apenas uma pitada de severidade, embora ele possa ter assumido ou cultivado essa expressão por ser apropriada a alguém com certa autoridade, pois ele era legista. Foi em virtude de seu cargo que obteve aquele livro. Foi encontrado entre os pertences do homem morto, em sua cabana, onde agora ocorria aquela investigação. Quando o legista terminou de ler, colocou o livro no bolso do casaco. Naquele momento a porta foi aberta e um jovem entrou. Este, claramente, não havia nascido ou fora criado nas montanhas. Estava vestido como aqueles que moram nas cidades. Suas roupas, porém, estavam empoeiradas, como se fossem trajes de viagem. Na verdade, ele tinha cavalgado muito para comparecer ao inquérito. O legista assentiu. Ninguém mais o cumprimentou. Estávamos esperando por você, disse o legista. É necessário acabar com esse assunto esta noite. O jovem sorriu. Lamento tê-los feito esperar, respondeu o rapaz. Fui embora, mas não para fugir de sua convocação. Fui postar em meu jornal o relato do que suponho que fui chamado de volta para contar. O legista sorriu de volta. O relato que você postou em seu jornal, retrucou ele, provavelmente difere daquele que você fará aqui, sob juramento.
Isso, respondeu o outro com bastante veemência e um certo rubor nas faces. Fica a seu critério. Usei papel carbonado para fazer uma cópia do que postei. Não foi escrito como notícia? Pois é, fantasioso demais. Então escrevi como ficção. Pode fazer parte do meu testemunho sob juramento. Mas você diz que é fantasioso. Isso não terá importância, senhor, se eu também jurar que é verdade. O legista ficou em silêncio por um tempo, com os olhos voltados para o chão. Os homens nas laterais da cabana conversavam em sussurros, raramente desviando os olhos do rosto do cadáver. Logo, o legista ergueu-se e disse: Retomaremos o inquérito. Os homens tiraram os chapéus. A testemunha foi juramentada. Qual o seu nome? O legista perguntou. William Harker. Idade? 27. Você conhecia o falecido Hugh Morgan? Sim. Você estava com ele quando ele morreu? Perto dele. Como isso aconteceu? Sua presença, quero dizer. Eu estava visitando para caçar e pescar. Parte do meu propósito, entretanto, era estudá-lo e seu modo de vida estranho e solitário. Ele parecia um bom modelo para um personagem de ficção. Às vezes escrevo histórias de ficção. Às vezes eu as leio. Obrigado. Histórias em geral, não as suas. Alguns dos jurados riram. Em momentos sombrios, o humor costuma mostrar suas luzes brilhantes. Soldados, nos intervalos da batalha, costumam rir com certa facilidade, e uma piada numa câmara mortuária pode pegar a todos de surpresa. Relate as circunstâncias da morte deste homem, ordenou o legista. Você pode usar quaisquer anotações ou documentos que desejar. A testemunha entendeu. Tirando o manuscrito do peito, segurou-o perto da vela e virou as folhas até encontrar o trecho que queria e começou a ler. Capítulo 2. O que pode acontecer num ampo de aveia silvestre. O sol mal havia nascido quando saímos de casa. Estávamos procurando codornas, cada um com sua espingarda, mas apenas um cachorro. Morgan disse que o melhor local para a caça ficava além de uma certa colina que ele indicou, e nós a cruzamos por uma trilha que atravessa o chaparral. Do outro lado havia um terreno relativamente plano, coberto densamente de aveia nativa. Quando saímos do chaparral, Morgan estava a apenas alguns metros à minha frente. De repente ouvimos, a uma pequena distância, à nossa direita, um pouco mais à frente, um barulho como de algum animal se debatendo nos arbustos. Parecia violentamente agitado. Começamos a caçada com um cervo, eu disse. Gostaria que tivéssemos trazido um rifle. Morgan, que havia parado e observava atentamente o agitado chaparral, não disse nada, mas engatilhou os 2 canos de sua arma e a segurou, pronta para mirar. Achei que ele havia ficado um pouco nervoso, o que me surpreendeu, pois ele tinha uma reputação excepcional de ser um homem bastante calmo, mesmo em momentos de perigo repentino e iminente. Ora, vamos! Eu resmunguei. Você não vai querer abater um servo com munição de matar codorna, vai? Ainda assim, ele não respondeu, mas quando vi seu rosto, assim que ele o virou ligeiramente para mim, fiquei impressionado com a intensidade do seu olhar. Então entendi que havia alguma coisa bem séria acontecendo. Minha primeira conjectura foi de que se tratava de um urso pardo. Avancei para o lado de Morgan, armando minha arma enquanto me movia. Os arbustos estavam agora silenciosos e os sons haviam cessado, mas Morgan estava tão atento como antes. — O que é isso? Que diabos é isso? Perguntei a ele. — Uma coisa maldita. Ele respondeu, sem virar a cabeça. Sua voz estava rouca e bem pouco natural. Ele tremia visivelmente. Eu estava prestes a perguntar outra coisa, quando observei que a aveia silvestre, perto do local de onde viera o barulho, movia-se de uma maneira inexplicável. Mal consigo descrever. Parecia que era agitada por uma rajada de vento, que não apenas vergava as folhas, mas também as pressionava para baixo. Esmagava-as e elas não se erguiam novamente, e esse movimento foi lentamente se prolongando diretamente em nossa direção. Nada que eu já tenha visto me afetou de modo tão estranho quanto esse fenômeno desconhecido e inexplicável.
mas não consigo me lembrar de qualquer sensação de medo. Lembro-me, e conto-o aqui simplesmente por lembrar-me do fato daquele momento, que uma vez, ao olhar descuidadamente para fora de uma janela aberta, confundi momentaneamente uma pequena árvore próxima com um grupo de árvores maiores a uma pequena distância. Parecia do mesmo tamanho que as outras, mas sendo mais distinta e nitidamente definida em proporção e detalhes, parecia estar em desarmonia com elas. Aquilo não passou de mera ilusão, mas me assustou, quase me aterrorizou. Confiamos tanto na atuação ordeira das leis naturais com que estamos familiarizados, que qualquer aparente suspensão delas é considerado uma ameaça à nossa segurança, um aviso de calamidade impensável. Portanto, agora o movimento aparentemente sem causa que amassava a vegetação e sua aproximação lenta e constante, em linha reta, eram indiscutivelmente inquietantes. Meu companheiro parecia realmente assustado, e eu mal podia acreditar em meus sentidos. Então o vi, num relance, encaixar a arma no ombro e disparar os 2 canos contra os grãos agitados. Antes que a fumaça da descarga se dissipasse, ouvi um grito alto e selvagem, o grito como de um animal selvagem, e jogando a arma no chão, Morgan saltou e fugiu correndo rapidamente do local. No mesmo instante, fui atirado violentamente ao chão pelo impacto de algo invisível na fumaça, alguma substância macia e pesada que parecia ter sido atirada contra mim com grande força. Antes que eu pudesse me levantar e recuperar minha arma, que parecia ter sido arrancada de minhas mãos, ouvi Morgan gritar como se estivesse em agonia mortal. Misturando-se a seus gritos, estavam sons tão roucos e selvagens como aqueles que se ouvem em uma luta. Inexprimivelmente aterrorizado, lutei para ficar de pé e olhei na direção da retirada de Morgan, e que o céu, em misericórdia, me poupe de outra visão como aquela. A uma distância de menos de 30 metros estava meu amigo, ajoelhado, sua cabeça jogada para trás num ângulo assustador, sem chapéu, com os longos cabelos desgrenhados e o corpo inteiro em movimentos violentos, de um lado para o outro, para trás e para a frente. Seu braço direito estava levantado e parecia não ter a mão. Pelo menos eu não conseguia ver nenhuma. O outro braço não estava visível de onde eu o observava. Às vezes, e relato isso conforme me vem agora à memória essa cena extraordinária, eu conseguia discernir apenas uma parte do seu corpo. Era como se ele tivesse sido parcialmente apagado. Não sei dizer isso de outra forma. E no momento seguinte, uma mudança em sua posição trazia novamente aquela parte desaparecida à minha vista. Tudo isso deve ter ocorrido em poucos segundos, mas nesse tempo Morgan assumiu todas as posturas de um lutador determinado, vencido por peso e forças superiores. Não vi nada além dele, e ele mesmo nem sempre o via claramente. Durante todo o incidente ouvi também seus gritos e maldições, vindos daquele tumulto que misturava sons de raiva e fúria, como eu nunca tinha ouvido da garganta de um homem ou de um selvagem. Fiquei indeciso por apenas alguns instantes, e depois, largando minha arma, corri para ajudar meu amigo. Eu tinha uma impressão, algo vaga, de que ele estava sofrendo de um ataque próprio, de alguma forma de convulsão. Antes que eu pudesse chegar ao seu lado, porém, ele caiu e silenciou. Todos os sons cessaram, mas me veio uma sensação de medo profundo que nem mesmo aqueles acontecimentos terríveis haviam inspirado. Vi então novamente o movimento misterioso dos ramos da aveia silvestre, prolongando-se da área pisoteada ao redor do homem caído, indo em direção à borda da floresta. Só quando a coisa chegou à floresta é que consegui desviar os olhos e olhar para o meu companheiro. Ele estava morto. Capítulo 3. Um homem pode estar nu e ainda assim estar em trapos. O legista levantou-se e ficou ao lado do morto. Ergueu e puxou uma ponta do lençol, expondo todo o corpo, completamente nu, revelando à luz das velas um amarelo argiloso. Apresentava, no entanto, amplas maculações de cor preta azulada, obviamente causada por sangue extravasado de contusões. O peito e os lados pareciam ter sido espancados com uma clava. Havia lacerações terríveis nele. A pele estava rasgada em tiras e farrapos em muitos lugares. O legista foi até a ponta da mesa
e desfez os nós de um lenço de seda que havia sido passado sob o queixo e amarrado no alto da cabeça. Quando o lenço foi retirado, expôs o que havia sido a garganta. Alguns dos jurados que se levantaram para ver melhor arrependeram-se da curiosidade e viraram o rosto. A testemunha, Harker, foi até a janela aberta e debruçou-se no parapeito, tonto e enjoado. Deixando cair o lenço no pescoço do morto, o legista deu um passo até um canto da sala e, de uma pilha de roupas, retirou uma peça após a outra, erguendo cada uma delas por um momento para inspeção. Todas estavam rasgadas e enrijecidas de sangue coagulado. Os jurados não fizeram uma inspeção tão detalhada aqui. Pareciam até desinteressados. Na verdade, já tinham visto tudo isso antes. A única coisa nova para eles era o testemunho de Harker. Senhores, disse o legista, não temos mais provas, creio. Seu dever já foi explicado a vocês. Se não há nada que desejem perguntar, podem sair e considerar seu veredito. O capataz levantou-se, um homem alto, barbudo, de 60 anos, vestido de maneira grosseira. Gostaria de fazer uma pergunta, senhor legista, disse ele. De que asilo escapou esta sua última testemunha? Senhor Harker, disse o legista grave e tranquilamente. De qual asilo o senhor escapou pela última vez? Harker enrubesceu novamente, mas não disse nada, e os 7 jurados se levantaram e saíram solenemente da cabine. Se o senhor já terminou seus insultos à minha pessoa, senhor, retrucou Harker assim que ele e o oficial ficaram sozinhos com o homem morto. Suponho que tenho liberdade para ir? Sim. Harker começou a sair, mas parou, com a mão no trinco da porta. O hábito da profissão era forte demais nele, mais forte que seu senso de dignidade pessoal. Ele se virou e disse: O livro que você tem aí, eu o reconheço. É o Diário de Morgan. Você parecia muito interessado nele. Estava lendo enquanto eu estava testemunhando. Posso ver? O público adoraria... O livro não terá nenhum valor nesse assunto, respondeu o legista, enfiando-o no bolso do casaco. Todos os registros foram feitos antes da morte do seu autor. Quando Harker saiu da casa, o júri voltou e ficou em volta da mesa, na qual o cadáver, agora coberto, aparecia sob o lençol com definição nítida. O capataz sentou-se perto da vela, tirou do bolso do peito um lápis e um pedaço de papel e escreveu com bastante esforço o seguinte veredito, que com vários graus de dificuldade todos assinaram. Nós, o júri, acreditamos que a vítima veio a óbito pelas garras de um leão da montanha, mas alguns de nós pensam, de todo modo, que podem ter sido vários ataques. Capítulo 4. Uma explicação de além-túmulo. No diário do falecido Hugh Morgan, há algumas anotações interessantes que possuem, possivelmente, certas sugestões de valor científico. No inquérito sobre sua morte, o livro não foi usado como prova. Possivelmente o legista achou que não valia a pena confundir o júri. A data da primeira das entradas mencionadas não pôde ser determinada. A parte superior da folha havia sido rasgada. A parte restante do registro segue. Corria em semicírculo, mantendo a cabeça sempre voltada para o centro, e novamente ficava parado, latindo furiosamente. Por fim, ele fugiu para o mato o mais rápido que pôde. A princípio pensei que o animal havia enlouquecido, mas assim que voltou para casa, não encontrei nenhuma alteração em seus modos, além daquela que obviamente todo bicho demonstra por medo do castigo. Um cachorro pode ver com o nariz? Os odores impressionam algum centro cerebral com imagens da coisa que os emitiu? 2 de setembro. Olhando para as estrelas ontem à noite, enquanto elas se erguiam acima do cume da cordilheira a leste da casa, observei-as desaparecerem uma a uma, da esquerda para a direita. Cada uma foi eclipsada apenas por um instante, e apenas algumas ao mesmo tempo, mas ao longo de toda a extensão da cordilheira, tudo que estava dentro de 1 ou 2 graus da crista foi apagado. Era como se algo tivesse passado entre mim e elas, mas eu não conseguia ver nada, e as estrelas não estavam tão magras assim que eu não conseguisse divisar seus contornos. Eu não gosto disso.
Faltavam registros de várias semanas. 3 folhas haviam sido arrancadas do livro. 27 de setembro. A coisa passou por aqui de novo. Encontro evidências de sua presença todos os dias. Fiquei de vigília novamente, a noite toda, no mesmo abrigo, arma na mão, dupla carga de chumbo grosso. De manhã as pegadas frescas estavam lá, como antes. No entanto, eu juro que não dormi 1 minuto sequer. Na verdade, quase não durmo. É terrível e insuportável. Se essas experiências surpreendentes forem reais, enlouquecerei. Se forem fantasiosas, já estou louco. 3 de outubro. Eu não vou embora. Essa coisa não me fará fugir. Não, esta é a minha casa, minha terra. Deus odeia os covardes. 5 de outubro. Não aguento mais. Convidei Harker para passar algumas semanas comigo. Ele tem a cabeça fria. Poderei julgar por suas reações se ele me achar louco. 7 de outubro. Tenho a solução do mistério. Ela me ocorreu ontem à noite. De repente, como que por revelação. Que simples! Que terrivelmente simples! Existem sons que não podemos ouvir. Em cada extremidade da escala, há notas que não vibram nenhum acorde daquele instrumento imperfeito, o ouvido humano. Elas são muito altas ou muito graves. Observei um bando de melros ocupando as copas inteiras de várias árvores. Todas estavam cantando. De repente, num determinado momento, absolutamente no mesmo instante, todos saltaram no ar e voaram para longe. Como? Eles não conseguiam ver uns aos outros. Copas inteiras de árvores intervinham. Em nenhum momento um líder poderia ter estado visível para todos. Deve ter havido um sinal de alerta ou comando, alto e estridente, acima de seus cantares, mas não ouvido por mim. Observei também a mesma fuga simultânea quando todos estavam em silêncio. Não apenas melros, mas outras aves também. Codornas, por exemplo, amplamente separadas por vários arbustos, mesmo em lados opostos de uma colina. Os marinheiros sabem que um cardume de baleias que se aquece ou se diverte na superfície do oceano, a quilômetros de distância, com a convexidade da terra entre eles, às vezes mergulha no mesmo instante, desaparecendo de vista em um mesmo momento. Um sinal deve ter sido dado, um som grave demais para os ouvidos do marinheiro no topo do mastro e de seus camaradas no convés. Um sinal que, no entanto, reverbera no navio como as pedras de uma catedral, vibrando quando o baixo do órgão soa. Tal como acontece com os sons, o mesmo acontece com as cores. Em cada extremidade do espectro solar, o químico pode detectar a presença do que é conhecido como raios actíneos. Eles representam cores, cores integrantes da composição da luz, que não somos capazes de discernir. O olho humano é um instrumento imperfeito. Seu alcance é apenas de algumas oitavas da verdadeira escala cromática. Não estou louco. Há cores que não podemos ver. E, Deus me ajude, a maldita coisa é dessa cor.